Uma competição na qual os atletas brasileiros vão muito bem e a cada edição superam o desempenho anterior. Um histórico de sucesso que se repete, impulsionado por políticas públicas que transformaram o esporte no Brasil. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsalete, estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 4 de setembro de 2024. Dia em que o Brasil superou a marca das 50 medalhas nas Paralimpíadas de Paris. Até às 17 horas desta quarta-feira, no horário de Brasília, o país havia subido ao pódio 57 vezes na competição, com 15 medalhas de ouro, 15 de prata e 27 de bronze. O desempenho tem garantido aos brasileiros uma posição alta no ranking dos países. O Brasil estava no 6º lugar do quadro geral de conquistas, atrás apenas da China, Grã-Bretanha, Estados Unidos, França e Holanda. Esta edição das Paralimpíadas começou no dia 28 de agosto e segue até 8 de setembro. Ao todo, são 22 modalidades em disputa e em cada uma delas acontece um processo chamado de classificação esportiva paralímpica, que determina quais atletas são elegíveis para os esportes e em quais classes eles se enquadram. Essa categorização acontece de acordo com o impacto da deficiência de cada indivíduo na prática esportiva. Um dos atletas de destaque do Brasil é o Gabriel Araújo, conhecido como Gabrielzinho. Ele foi o responsável pelo primeiro ouro brasileiro nesta edição da competição. Com 22 anos, ele subiu no lugar mais alto do pódio nas provas dos 100 e 50 metros costas, na classe S2, que é para atletas com deficiência física severa. Ele também venceu nos 200 metros livre da mesma classe S2, somando 3 medalhas de ouro em Paris. Eu trabalhei muito pra isso. Meu treinador, a gente trabalhou pra caramba. E a gente fez de tudo para que essa medalha de prata virasse ouro. E, assim, eu ficaria muito feliz com o ouro, mas do jeito que foi a prova, sem igual, porque eu não nadei, não. Eu amassei a prova, eu acabei com a prova. Então eu tô feliz demais e um sonho realizado. E posso gritar que eu sou campeão de 100 metros costas em uma Paralimpíadas. Esse que você ouviu foi o Gabrielzinho em entrevista à TV Globo após levar o ouro em Paris. Ele fez menção ao fato de ter sido prata na mesma categoria nas Paralimpíadas de Tóquio, em 2021. Essa fala dele, de celebração e sem falsa modéstia, viralizou nas redes. Desempenhos como o de Gabrielzinho não são uma novidade nem uma surpresa para o Brasil. Seja na natação e outras categorias como atletismo, futebol de cegos e tênis de mesa. O país é reconhecido mundialmente por ser uma potência paralímpica consolidada. Ao todo, o Brasil levou para Paris 255 atletas paralímpicos. Essa é a maior missão brasileira na competição desde os Jogos do Rio em 2016. Nesta edição de 2024, a delegação brasileira também está batendo outros 2 recordes. A maior participação feminina já registrada, com 117 atletas mulheres, além de uma quantidade inédita de estreantes, com 88 novos competidores. Os Jogos Paralímpicos começaram a ser disputados em 1960 em Roma. O Brasil estreou na competição em 1972 e já nos anos 80 começou a ganhar destaque. Mas foi a partir de 2004, em Atenas, que o Brasil despontou mesmo entre as grandes nações paralímpicas. Naquela edição, o país conquistou 14 medalhas de ouro. Nos Jogos de Tóquio de 2021, o Brasil encerrou a competição na 7ª posição no quadro de medalhas, com 72 no total, sendo 22 de ouro no melhor desempenho conquistado até então. Ou seja, a expectativa para Paris é alta e, até agora, tem se mostrado certeira. A delegação brasileira em Paris também é uma das mais diversas, com atletas competindo em uma ampla gama de modalidades, desde o atletismo até o para-taekwondo, por exemplo. Das 22 modalidades, o país tem representantes em 20. O sucesso brasileiro em Paralimpíadas vem do investimento consistente em políticas de inclusão e incentivo ao esporte paralímpico. Em reportagem do site Globo Esporte, o jornalista Guilherme Costa frisou o seguinte: fazendo um paralelo com as Olimpíadas, o Brasil ganhou medalhas a conta-gotas por mais de 80 anos até finalmente começar a se estabelecer
como um país que vai ao pódio em uma quantia razoável. É uma defasagem histórica muito maior em comparação ao esporte paralímpico. Isso porque, como a gente contou, o Brasil passou a ter desempenhos expressivos nos Jogos Paralímpicos poucos anos depois do início da competição. Um marco importante para esse bom desempenho foi a criação do Comitê Paralímpico Brasileiro em 1995. O CBP é responsável por organizar competições, detectar talentos e, principalmente, articular políticas de incentivo junto ao governo federal e à iniciativa privada. Em entrevista à revista Veja, publicada em 27 de agosto, antes do início dos Jogos de Paris, o presidente do CPB, Misael Conrado, disse o seguinte: principalmente depois de 2017, nosso planejamento estratégico passa a focar muito na iniciação, numa lógica de desenvolvimento esportivo que contempla desde a oferta da oportunidade para a criança fazer esporte até o treinamento de alto rendimento. Só nas nossas escolinhas são mais de 7 mil crianças. Nos próximos anos, a gente vai ter uma base ainda mais forte. 2 exemplos de políticas públicas importantes são o Bolsa Atleta, que patrocina atletas de alto desempenho, e a Lei de Incentivo ao Esporte, sancionada em 2007, que permite que empresas destinem parte do imposto de renda para financiar projetos esportivos, incluindo aqueles voltados para o esporte paralímpico. Isso criou um ecossistema de financiamento que ajudou a elevar o nível do esporte no Brasil. Segundo o governo federal, 98% dos atletas que estão nos Jogos Paralímpicos de Paris recebem o Bolsa Atleta. Mais de 63% deles estão inseridos na categoria Pódio do Bolsa Atleta, mais alto do programa. Esse apoio financeiro é crucial para que os competidores possam se dedicar inteiramente ao esporte e alcançar o alto nível competitivo. A formação de base, como Misael Conrado comentou na entrevista para a Veja, com programas de detecção de talentos, também desempenha um papel central. O Comitê Paralímpico Brasileiro investe em capacitação técnica tanto para atletas quanto para treinadores, o que tem elevado o nível das competições no Brasil. Só que, no meio da efetividade das políticas públicas, tem um outro fator que impulsiona a procura pelos esportes paralímpicos entre os brasileiros. E é um aspecto que não é nada bom. No mercado de trabalho, ainda são poucas as oportunidades a que PCDs, ou pessoas com deficiência, têm acesso. De acordo com dados do IBGE de 2022, o nível de ocupação de pessoas com deficiência no Brasil é de pouco mais de 26%. Entre a população brasileira sem deficiência, esse índice é de 60%. Ao longo dos anos recentes, até houve um crescimento no espaço no mercado de trabalho, mas ainda não o suficiente para reverter essa disparidade. Esse cenário de exclusão faz com que pessoas com deficiência escolham o esporte, por vezes, como um horizonte para ter uma carreira de sucesso. Um grande desafio para o esporte paralímpico é a falta de infraestrutura em algumas regiões. Embora o país tenha centros de treinamento de excelência, como o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo, muitos lugares ainda carecem de instalações adequadas para a prática esportiva de pessoas com deficiência. Essa desigualdade regional é uma barreira relevante que ainda priva atletas. Outra questão importante que tem que ser debatida é o preconceito e a falta de informação sobre o esporte paralímpico. Embora o Brasil tenha avançado nesse aspecto, ainda existe um desconhecimento sobre o que é ser um atleta paralímpico e muitas vezes esses atletas não recebem o mesmo reconhecimento que os atletas olímpicos. Misael Conrado disse o seguinte: eu espero que a sociedade possa perceber, a partir dos resultados, que as pessoas com deficiência são cidadãos como quaisquer outras e que elas podem sim ser o orgulho nacional. E se elas podem orgulhar toda uma pátria, por que elas não podem estar plenamente incluídas na sociedade? O Durma com essa volta já. A economia brasileira cresceu 1,4% no segundo trimestre de 2024 na comparação com o primeiro trimestre do ano. É que mostram os dados divulgados na terça-feira pelo IBGE. O Marcelo Montanini escreveu sobre o tema. Marcelo, o que motivou esse resultado? Então, esse resultado positivo foi puxado pelos setores de indústria, que cresceu 1,8%, e de serviços, que cresceu 1%. O agronegócio, que vinha sendo o motor do crescimento nos últimos anos, recuou 2,3%, sobretudo por problemas climáticos.
O desempenho da indústria foi atribuído aos setores de eletricidade, gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos, de construção e da indústria de transformação. Enquanto o setor de serviços teve desempenho positivo em todas as áreas, com destaque para atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados a imobiliárias e outros serviços, que inclui estabelecimentos como restaurante e cabeleireiros. Se observarmos o PIB a partir da ótica de demanda, os investimentos avançaram 2,1% e os consumos das famílias e do governo cresceram 1,3% cada. Já o setor externo registrou um aumento mais forte das importações, com 7,6% do que das exportações, que foi de 1,4%. Em resumo, o crescimento do PIB no segundo trimestre se deve basicamente ao desempenho positivo da demanda interna. E a equipe econômica do governo Lula já estuda a possibilidade de reestimar as receitas para 2025. A estimativa oficial é de um PIB de 2,5% em 2024. E, Marcelo, você conversou com economistas sobre o que esse resultado projeta para a economia brasileira em um futuro próximo. O que eles te disseram? Conversei com a economista da FGV, Juliana Tressi, e com o professor de Economia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Luiz Maia, sobre o que esse resultado diz sobre a economia brasileira olhando para o futuro. Tressi disse que a economia está aquecida em diversos setores e destacou o fato de o crescimento não ter sido concentrado em apenas uma área, o que, segundo ela, mostra uma ampliação da capacidade produtiva e uma perspectiva de crescimento de médio prazo também. Já Maia foi um pouco menos otimista ao ponderar sobre a possibilidade de um novo voo de galinha, que ocorre quando a economia cresce, mas o país não consegue sustentar o crescimento. Ele avaliou que o país cresce muito baseado na demanda e precisa estimular a oferta para ter um crescimento sustentável a médio e longo prazo. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. E um último aviso. Os cursos do Nexo estão com novas turmas abertas. Tem cursos sobre como fazer e ler gráficos, como escrever textos mais claros e sobre história e aplicação das regras das guerras. Entra lá em nexojornal.com.br/cursos para saber mais. Do desempenho brasileiro nas Paralimpíadas ao PIB do país no segundo trimestre de 2024, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Suzana Souza, apresentação e edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Montanini, edição de áudio de Roberto Soares e produção de arte de Lucas Naupman. Termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã a gente volta. Até!